Olá pessoal da PTV, eu sou a Larissa, nutricionista, e hoje eu estou aqui de volta para falar sobre alimentação saudável. Você lembra da nossa última reportagem que a gente conversou sobre o que não pode faltar no seu carrinho saudável? Dá uma conferida aí. A sua alimentação saudável começa aqui, no planejamento do seu supermercado. Então, hoje eu estou de volta aqui no supermercado para a gente falar de alguns alimentos que são ciladas dentro da alimentação. São tidos como saudáveis, mas que quando a gente olha ali no rótulo, descobre que eles são ricos em sódio, ricos em açúcares. Hoje eu estou aqui para ajudar você a desvendar todos esses mistérios. O pão, com certeza, é um alimento que está presente diariamente na sua alimentação. A gente já sabe, né? O melhor pão é o pão integral. Mas será que o pão integral que você está comprando tem realmente uma quantidade boa de fibras? Será que ele é realmente integral? Então aqui vai uma dica interessante para você. Quando você for observar os ingredientes do pão, lá na listinha de ingredientes, o primeiro ingrediente a aparecer tem que ser farinha de trigo integral. E depois ele tem que estar seguido por alguns alimentos fontes de fibra, aveia, farinha de centeio, cevada, linhaça. Quando os ingredientes começam dessa forma ali no seu pão, ele com certeza é um pão integral. Agora, se ele começar com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, ele é um pão que não tem uma quantidade legal de fibras. Não vale a pena ficar de olho na hora que for comprar. E já que a gente falou de pão, vamos conversar um pouquinho sobre os complementos do pão. Às vezes alguns alimentos que são tidos como uma escolha saudável, um produto light, não são tão light assim. O peito de peru, por exemplo, que tem sido um amigo, um aliado das dietas, 5 fatias chegam a dar mais ou menos 20% de toda a quantidade de sal que você tem que consumir no dia. Esse alimento é uma grande cilada. Para colocar no pão, quais são as alternativas que a gente pode escolher? Os queijos magros, né, como o queijo branco, o queijo mineiro. Uma alternativa legal é você pensar em alguns patês feitos a partir do peito de frango, utilizar o atum, que é uma excelente fonte de ômega 3. São alternativas interessantes, gostosas e que você consegue reduzir bastante a quantidade de sal. A alimentação light, alimentação leve, também precisa de um sal light? Não precisa não. Esse tipo de sal, ele serve só para as pessoas que têm pressão alta. De qualquer maneira, não é um sal que a gente pode consumir em grande quantidade. A recomendação geral para toda a população é reduzir a quantidade de sal. O sódio, ele é um nutriente que aumenta a pressão, retém líquidos e pode atrapalhar bastante o funcionamento do nosso organismo. Então a dica do sal, quanto menos, melhor. Na hora de escolher a bebida, o suco de fruta, acho que é a primeira opção de quem pensa em ter uma alimentação saudável. Aqui vale a pena a gente prestar atenção também, né? Tem uma infinidade de opções de suco hoje no mercado. Para a gente consumir de fato um suco que é saudável, é interessante procurar o suco integral. O que é um suco integral? Ele é 100% fruta, então ele não tem adição de açúcar, não tem adição de água, não tem adição de conservantes, corantes e aromatizantes. Esse é o suco natural, integral de verdade, mesmo quando a gente compra ele em garrafa ou caixinha. Uma opção interessante para os lanches é a gente contar com os iogurtes, as bebidas lácteas. A bebida láctea, ela é como uma sobremesa à base de leite, aditivo de alguns corantes, conservantes e polpa de fruta. E ela não contém os pré-bióticos e os probióticos, que são os auxiliares do funcionamento do intestino. O iogurte já, ele sim, o iogurte ele tem os probióticos, os pré-bióticos e ele é responsável, né, e ajuda a gente a cuidar do nosso intestino. Aqui a gente tem um produto que dá bastante dúvida, né, na hora de escolher, os tipos de óleo. Então, diversos tipos de óleo, tem o azeite e a gente fica mesmo, na verdade, bastante confuso na hora de escolher. Como sal, a ideia do óleo é usar pouco. Uma dica legal é a gente tentar eliminar o óleo mesmo de alguns alimentos. Dá para cozinhar o arroz sem óleo, feijão sem óleo, não tem tanta necessidade. Agora, falando mais especificamente do valor nutricional dos óleos, tem uma dica que eu quero dar para você.
O óleo de canola, ele sempre foi tido como um óleo saudável, mas ele tem mostrado em alguns estudos uma certa toxicidade. Então, o ideal agora é a gente voltar para aqueles óleos mais antigos. O óleo de soja é uma excelente opção, ele é fonte de ômega 6, ele tem uma quantidade pequenininha de ômega 3, então é interessante. Ou o azeite, né, que além de ser super saudável, ele traz um sabor muito interessante para o nosso alimento. Então o azeite é uma boa opção, mas lembrando, sempre consumir pouca quantidade. Não quer errar? Tenta evitar o óleo na hora de cozinhar e usa o azeite a frio, ali na mesa, na hora que a gente finalizou o prato. Fica bem interessante. Aqui eu reuni os alimentos que você de fato deve banir da sua alimentação. Muitas vezes a gente acaba caindo em tentação, né? São gostosos, são práticos, mas aqui, além da gente não ter nenhum nutriente que é interessante, não agrega nada de positivo para a nossa alimentação, eles contêm altas quantidades de nutrientes que são nocivos. Os salgadinhos, por exemplo, têm uma grande quantidade de sódio, além dos corantes, dos conservantes e das gorduras ruins, são ricos em gordura trans. Os biscoitos, como os biscoitos recheados, os cookies, que são os preferidos da criança, que muitas vezes a gente acaba incluindo como um lanche da escola, não têm nutrientes, pelo contrário, eles têm excesso de açúcar, excesso de gordura ruim. O refrigerante, mesmo sendo light ou diet ou zero, ele não traz nada de positivo não. Ele não tem o açúcar, mas ele tem o excesso de adoçantes, ele tem corante, então não deve ser uma opção para você colocar no seu dia a dia, esqueça isso. Às vezes a gente acaba optando pelo que é mais conveniente, pelo que é mais prático, mas tira um tempinho na sua semana para fazer as compras com calma, observando os rótulos, medindo o que é interessante, o que vale a pena ou não a gente incluir e tira também um pouquinho do seu tempo para cozinhar. Essas são as dicas que eu queria dar para vocês por hoje. Espero ter ajudado você a trabalhar a sua alimentação com mais consciência, com mais informação. A gente fica por aqui. Um beijo, Vânia, um beijo pessoal da PTV. A gente volta na programação com mais dicas de saúde.